Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, se você ler aquele texto, o primeiro texto aí, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, você fala assim: eu estou fora disso, não está falando de mim. Lá no capítulo 3, Paulo está falando assim: está falando de todos nós. Está falando de todos nós. Não tem ninguém que está fora. Martin Lloyd-Jones, ele diz assim: ninguém jamais terá uma concepção verdadeira do ensino bíblico sobre a redenção se não possuir clareza do entendimento sobre a doutrina bíblica do pecado. E essa é a razão porque muitas pessoas em nossos dias são inseguras e vagas em suas ideias a respeito da redenção. Pergunta para as pessoas que você conhece, que você se relaciona, o que ele vai falar a respeito da redenção, da salvação dele. Você vai ver como ele vai ser vago. Como ele vai falar coisas que não tem nada a ver. A ideia mais comum é a de que o Senhor Jesus é um tipo de amigo ao qual todos podem recorrer em dificuldades, como se isso fosse tudo a respeito dele. O Senhor Jesus é esse tipo de amigo. E temos que agradecer a Deus. Mas isso não é redenção em todo o seu escopo, em sua inteireza, em toda a sua essência. Você não pode começar a avaliar a redenção até que compreenda o que a Bíblia nos ensina a respeito da condição do homem no pecado e de todos os efeitos do pecado no homem. Permita-me dizê-lo em outras palavras. Você não pode entender a doutrina da encarnação de Cristo. Você não pode entender o Natal, o nascimento de Cristo, a menos que entenda a doutrina do pecado. Você não entender quem você é, você jamais vai entender o que é o Natal. Você vai pensar que o Natal é a festa do Papai Noel. A Bíblia nos ensina que o homem estava em uma condição tão deplorável que exigia a vinda dos céus à terra da segunda pessoa da bendita e santíssima Trindade. Ele teve de humilhar-se e assumir a natureza humana, nascendo como um bebê. Isso era absolutamente essencial para que o homem fosse redimido. Por quê? Por causa do pecado e da sua natureza. Por conseguinte, você não pode entender a encarnação de Jesus a menos que tenha um entendimento claro sobre o pecado. De maneira semelhante, considere a cruz no Monte Calvário. O que ela significa? O que a cruz nos diz? O que aconteceu lá? Digo novamente que você não pode entender a morte do nosso Senhor e o que ele fez na cruz se não possui entendimento claro sobre a doutrina do pecado. A completa imprecisão das ideias de muitas pessoas a respeito da morte de nosso Senhor e Salvador se deve completamente a este fato. Elas não gostam da doutrina da substituição. Elas preferem dizer que Cristo morreu por nós, que Cristo morreu por todos, mas não que Cristo morreu por mim. As pessoas não gostam dessa doutrina da substituição. De que ele foi cuspido quando eu era para ser cuspido. Ele foi abandonado quando era para eu ser abandonado. Ele foi traído quando era para eu ser traído. Ele foi chicoteado quando era para eu ser chicoteado. Ele recebeu a coroa de espinhos quando era para eu receber a coroa de espinhos. A lança, os cravos, o vinagre,
crucificação, o abandono do Pai, por mim. Não por nós, não por todos, mas por cada um de nós. É diferente Ele morrer por todos ou morrer por cada um de nós individualmente. Assumir o nosso lugar. E as pessoas não gostam disso. Não gostam da doutrina do sofrimento penal. Isso acontece porque nunca compreenderam o problema e não veem um homem como uma criatura caída no pecado. Estas são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Não se pode entender a redenção, exceto à luz da terrível condição do homem no pecado.